Vamos lá, pessoal. 2 anos após, vamos dar continuidade ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Nós estamos em 2013 e nós fizemos 6 vídeos dos resumos. Agora nós iremos dar continuidade naquilo que cai em prova, naquilo que é mais importante. Para a prova, principalmente do agente penitenciário e também outras provas de Minas Gerais, nós vamos estudar aquelas questões que caem em provas, aqueles assuntos mais palpitantes que poderão ser objetos da nossa prova. Então vamos lá. Agora nós vamos falar das licenças. Artigo 158. O funcionário poderá ser licenciado: 1. Para tratamento de saúde. 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. 3. Por motivo de doença em pessoa da família. 4. No caso previsto no artigo 175, que é a licença à funcionária gestante, que no estatuto está 3 meses, mas nós vamos considerar o que está na Constituição, que são 120 dias. Então, caso previsto no artigo 175, vamos entender 120 dias da gestante e não mais os 3 meses como está desatualizado. Então, vamos pegar a atualização. Então, gestante, 120 dias para a nossa prova. Sabemos que na esfera privada existem aquelas empresas que concedem até 6 meses, mas para a nossa prova, 120 dias, portanto, a licença da gestação. 5. Quando convocado para serviço militar. Então, nesse primeiro slide aqui, lembre, tratamento de saúde, o médico vai dar o atestado, você vai ser licenciado. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Existe a doença peculiar e a doença profissional. Essa doença profissional relacionada diretamente ao serviço, mas não necessita, por exemplo, de ser por consequência direta do trabalho. Pode ser consequência indireta. Por exemplo, imagine um digitador. Um digitador que está... o escrivão está lá digitando. Ele tem a LER, agora é a DORT, né? Doença ocupacional relacionada ao trabalho. Ele, portanto, ele tem uma doença peculiar. Agora, se ele está no o local que deram para ele trabalhar é um local onde bate um sol muito forte, não tem outro local, ele fica ali exposto àquela luz solar, ele pega um câncer de pele, será uma doença profissional. Não será uma doença peculiar, mas será profissional. E essa doença entra aqui também. Então, quando atacado no exercício de suas atribuições, por doença profissional. 3. Por motivo de doença em pessoa da família. Nós veremos quantos dias que são posteriormente. Gestante, quando convocado para serviço militar, ele haverá essa licença também por interesse da administração, do poder público, para tratar de interesses particulares. Nós veremos também que há uma regrinha, e no caso do artigo 186, que nós veremos, que é aquela licença da funcionária que é casada com um funcionário e ele é transferido de ofício, seja ele militar ou servidor federal. Então ele será também, poderá haver essa licença sem remuneração para acompanhar o esposo. Artigo 159. Aos funcionários interinos e aos em comissão não será concedida licença para tratar de interesse particular. A interinidade foi revogada, não existe mais essa interinidade. Portanto, aqueles que exercem, portanto, cargo em comissão, eles não podem tirar licença para tratar de interesses particulares. Aqueles que exercem cargos comissionados não podem tirar licença para assuntos particulares. A competência para concessão de licença para tratamento de saúde será definida em regulamento próprio. Cada estado tem o seu, cada região tem a sua, cada prefeitura tem a sua, o que não é matéria de nossa prova. É só saber que haverá um regulamento próprio. Continuando, artigo 161. A licença depende de inspeção médica, será concedido pelo prazo indicado no respectivo laudo. Esse é o artigo 161, é o caso da licença de saúde, depende de inspeção médica.
e pelo prazo que está no laudo. Se você ultrapassar aqueles dias, você vai perder. Estará até sujeito às penalidades. Parágrafo único. Antes de fim desse prazo, o funcionário será submetido à nova inspeção e o laudo médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou aposentadoria. Você está de licença saúde, licença para tratamento de saúde. Há 3 possibilidades. Você voltar ao serviço ou pela prorrogação, volta ao serviço, prorrogação do prazo ou aposentadoria. Essa aposentadoria aqui é aquela que se chama aposentadoria por invalidez. Então, uma dessas 3 hipóteses. 162. Fim da licença, o funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício do cargo, se assim concluir o laudo de inspeção médica, salvo o caso de prorrogação, mesmo sem um despacho final dessa. Cuidado, questão de prova. Há essa exceção no caso de prorrogação. Se não for caso de prorrogação nem aposentadoria também, então deve-se assumir imediatamente. Venceu no dia 3, no dia 4 deve assumir, é imediato. Só que nos casos de prorrogação, o indivíduo não vai voltar para o serviço. Ele vai ter que passar numa perícia para dar o despacho final. Mas mesmo assim, antes de passar na perícia, ele vai continuar. Ele não vai voltar para o trabalho esperando a perícia. Ele vai continuar na sua prorrogação. 163. As licenças concedidas dentro de 60 dias, contados da terminação da anterior, serão consideradas como prorrogação. Olha que interessante. Você tirou licença de 15 dias, voltou ao trabalho. Passou-se 30 dias, você tirou novamente a licença, ela vai ser colocada ali na sua ficha funcional, como uma prorrogação. Ela será uma prorrogação da anterior e não será considerada uma nova licença. Artigo 164. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo o portador de tuberculose, lepra, pênfigo foliáceo, que poderá ter mais 3 meses de prorrogações de 12 meses cada uma, desde que os exames periódicos anuais não se tenha verificado a cura. Nós percebemos nesse artigo 164 que o legislador se preocupou em dar um prazo limite para essas licenças por motivos de saúde. E esse prazo foi 24 meses, é o prazo máximo, 2 anos, mas para a prova marque 24 meses. Só que existe uma exceção aqui. Essas doenças que são consideradas lá no direito previdenciário, doenças graves, elas têm um prazo, elas podem ser prorrogadas por mais prazos, porque elas são doenças graves que possibilitam, é possível, é comum a cura. Então a tuberculose, a hanseníase, aqui na lei ainda está lepra, né, porque a lei é antiga, pênfigo foliáceo, que poderá ter mais 3 prorrogações de 12 meses, então mais 3 anos, então mais 36 meses. O licenciado em doenças, né, com essas doenças graves podem ser licenciados por até 5 anos antes de retornar ao trabalho ou se aposentar. O outro prazo aqui, para outras doenças, por exemplo, pessoas com câncer, por exemplo, 24 meses mais retorno ao trabalho ou aposentadoria ou readaptação. Então, é bom a gente analisar isso aí, observar isso. Lembrar que tem que ser feito exames periódicos anuais para verificar se há cura ou não. O artigo 165 diz que, decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Eu disse isso aqui, falei isso no artigo anterior. Ele pode ser readaptado ou ele pode ser aposentado se for totalmente inválido para o serviço público em geral. 166, o funcionário poderá gozar licença onde convier, ficando obrigado a comunicar por escrito o seu endereço ao chefe em que estiver imediatamente subordinado. Ele é de Minas Gerais, mas quer ficar lá em Natal com a sua família. Ele vai comunicar o endereço à chefia imediata. E também, sempre que ele for convocado, ele deve se comparecer periodicamente para esses exames que eu falei no slide anterior.
167. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência hospitalar, médica e farmacêutica, dado ao custo do Instituto de Previdências dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O IPSENG aqui vai cobrir as despesas do funcionário acidentado no exercício de suas atribuições. Então, ele é agente penitenciário, ele se acidentou no exercício dessa função. Ele é professor e se acidentou no exercício dessa função. Então, ele vai ser custeado. A assistência hospitalar, médica e farmacêutica será custeado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Licença para tratamento de saúde, pessoal, nós vamos falar especificamente aqui. Existe o decreto número 4361 de 2003 que disciplina essa licença, só que não é objeto de nossa prova. Vamos te retirar então. Artigo 168. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido do funcionário ou de ofício. Pode ser o próprio funcionário que percebeu que está doente e fez o pedido, ou ex officio, a administração percebeu aquela incapacidade, aquela inconveniência daquele funcionário permanecer naquela repartição, então ela pode pedir também. Parágrafo único. Num ou outro caso que se cogita esse artigo, é indispensável a inspeção médica que deverá realizar-se sempre que necessária na residência do funcionário. Para haver licença de saúde tem que ter inspeção médica. Se o funcionário estiver impossibilitado de se locomover, então nem que seja na casa do funcionário, deve-se fazer essa inspeção médica. 169. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada. Uma professora, por exemplo, que está de licença por problemas vocais, está de licença, aguardando a readaptação e descobre que ela está dando aula numa escola particular ou dando aula particular remunerada. Não pode. Então ela não pode qualquer atividade remunerada, nem mesmo atividades em empresas privadas, como em lojas, não pode. 170. Quando licenciado para tratamento de saúde, acidente no serviço, quando licenciado para tratamento de saúde, acidente no serviço de suas atribuições ou doença profissional, o funcionário receberá integralmente o vencimento ou a remuneração e as demais vantagens. Observe as hipóteses trazidas pela lei. Olha, licenciado para tratamento de saúde, primeira hipótese. Depois, acidente no serviço de suas atribuições, a segunda hipótese. E o terceiro, ou doença profissional. Nessas três hipóteses, o funcionário vai receber integral. Considere funcionário aqui, pessoal, o servidor público efetivo. O servidor público efetivo receberá integralmente o vencimento ou a remuneração e as demais vantagens. Agente penitenciário recebe X, ele vai receber o vencimento X. Ele tem um cargo de confiança, recebe uns acréscimos, a remuneração e todas as demais vantagens que ele recebia por título, por aquelas letras de A a J, prorrogação, promoção, ele vai continuar recebendo integralmente. Artigo 171. O funcionário licenciado para o tratamento de saúde é obrigado a reassumir o exercício se for considerado apto em inspeção médica ex officio. O médico ele examinou o paciente e o médico oficial ele foi da perícia, ele considerou o indivíduo apto, imediatamente deve assumir o exercício. E se o funcionário já quiser voltar, ele acha que ele está bom, é o que vai falar o parágrafo único do 71. O funcionário poderá desistir da licença desde que, mediante inspeção médica, seja considerado apto para o trabalho. Então, aquele que está de licença pode voltar pela sua própria vontade? Ele pode, desde que o médico oficial o considere apto para o trabalho. 172. O funcionário, nesse caso aqui, é inspeção médica. Cuidado, aqui eu aqui uma inspeção médica não fala oficial. Pode ser um médico da rede pública, por exemplo. 172. O funcionário atacado de tuberculose ativa, cardiopatia descompensada, alienação mental, neoplasia maligna,
leucemia, cegueira, lepra, pênfigo foliáceo ou paralisia que impeça de locomover-se, ou essa desgraceira toda aí, será compulsoriamente licenciado com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens. Pessoal, muito pouco provável cair em prova essa questão hoje, porque já existe, por exemplo, tratamento eficiente para a tuberculose, já essa lei é antiga, e já existe tratamento para para lepra, tuberculose, lepra, então é provável que não caia esse inciso não. Isso aqui é diferente daquilo que nós vimos no artigo 164. Cuidado, olha, o artigo 164 ele diz o seguinte, ele vem dizer que este que tem tuberculose, lepra e pênfigo foliáceo, ele poderá ficar em prazo superior a 24 meses de licença, até 5 anos, 24 meses mais 3 prorrogações de 12 meses. Aqui o que nós vimos agora é que esses que possuem essas doenças, tuberculose ativa, até aqui paralisia que impeça de locomover, eles serão aposentados, eles serão, portanto, aposentados compulsoriamente, eles serão compulsoriamente licenciados com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens. Mas qual o cuidado que você deve ter na hora da prova? Você vai pensar isso, né? Por que ainda não foi revogado esse artigo? Porque a palavra mágica aqui é licenciado, então prevalece ainda. Apesar de já haver tratamentos eficientes para aquele que está com tuberculose e para aqueles que estão com lepra, eles serão licenciados. Licenciado não é aposentado. Licenciado não é aposentado. Então, estes que têm essa doença serão compulsoriamente licenciados com vencimento integral e demais vantagens. Parágrafo único. Para a verificação das moléstias referidas neste artigo, a inspeção médica será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial de 3 membros, todos presentes. Junta médica oficial de 3 meses, para licenciar compulsoriamente, obrigatoriamente, aquele que nós vimos agora, aquelas doenças. 173. O funcionário durante a licença ficará obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento e vencimentos e remuneração. O indivíduo tem tuberculose, tem que tomar aquele medicamento por 6 meses ou 1 ano. Ele se recusa a tomar. Ele pode perder os vencimentos ou a remuneração. Parágrafo 1º. No caso do alienado mental, responderá o curador pela obrigação de que trata esse artigo. O juiz pode nomear um curador para responder por este incapaz ou por esse alienado mental. Então, quem que vai responder? O curador. O curador não está aplicando medicação, não está atendendo aquilo que foi imposto pela lei, pode ele que recebe esse dinheiro perder. Parágrafo 2º. A repartição competente fiscalizará a observância do disposto neste artigo. Tranquilo, não cai em prova. 174. A licença será convertida em aposentadoria na forma do artigo 165 e antes do prazo estabelecido, quando assim opinar a junta médica por considerar definitiva para o serviço público em geral a invalidez do funcionário. O artigo 165 ele cita o artigo 164 que fala dos 24 meses de licença. Então ele ficou 24 meses de licença e está inapto para o trabalho, aposentadoria, mas pode ser antes. E antes do prazo, se assim opinar a junta médica. Aquela junta médica de 3 membros vai analisar a situação e perceber que não há mais possibilidade de aquele indivíduo retornar ao trabalho. Então, ele vai considerar inválido e será aposentado definitivamente então, para o serviço público. Aqui nós terminamos esse vídeo de número 7 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais e voltaremos daqui a pouco com o vídeo de número 8. Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde nós falaremos da licença
a funcionária gestante. Até a próxima!